Queria começar por agradecer o convite inesperado que, através do Dr. Eduardo Jesus, me chegou para participar nesta conferência, mas que tomei como uma oportunidade muito grata para revisitar uma cidade fundamental na minha história de vida, mesmo não sendo o lugar onde nasci ou o lugar onde cresci e onde comecei a minha descoberta do mundo, e ao mesmo tempo poder de alguma forma colaborar com estes projetos da sociedade civil e das instituições ligadas ao turismo que reporto da maior importância para o desenvolvimento da nossa terra. Viajar é certamente uma das mais antigas atividades humanas. Pode dizer-se que a primeira viagem foi realizada pelo primeiro homem que habitou a Terra. De tal modo, viajar se tornou sinónimo deste Homo Viator, que há milhares e milhares de anos somos. Sem dúvida que na aurora dos tempos, a viagem era uma deslocação funcional e ligada à luta pela sobrevivência. O homem deixava o seu refúgio e atravessava o mundo em busca de alimento e de condições mais estáveis. Mas é impossível que o caçador primitivo não sentisse espanto e prazer com a pura descoberta da terra. Ou que o pastor, nas suas deambulações sazonais em busca de pasto, não se afeiçoasse à suavidade ou à beleza de uns lugares mais do que de outros. Ou que aqueles que desenharam pequenas figuras nas paredes das grutas onde habitavam, não o fizessem para assinalar também aquilo que lhes encheu os olhos e o coração, mesmo que o seu assombro não estivesse isento de incompreensão e de terror. Onde existe o ser humano, existe a memória e a paixão da viagem. Contudo, cada época reconfigura a seu modo o ideal de viagem. E é daí que gostaria de partir. Houve um tempo em que certas distinções nos apareciam credíveis. Penso, por exemplo, na distinção entre turista e viajante, ou na diferenciação entre este e o peregrino. O escritor Paul Bowles dizia que o turista e o viajante se distinguem pela experiência que fazem do tempo, apressada a do turista, lenta a do viajante. E ele escreve: enquanto o turista costuma voltar a correr para casa ao cabo de dias, semanas ou meses, o viajante, que não pertence a um lugar mais que a outro, desloca-se com vagar de uma parte a outra da terra. Outra distinção que se fazia era entre a viagem profana de qualquer viajante, espraiando a sua curiosidade e o seu vagar pelo mundo, mas sem um concreto objetivo de transformação pessoal, e a itinerância levada a cabo por um peregrino que investe a sua viagem de um sentido sagrado, transcendental e transformante. Hoje, o que constatamos é que essas distinções se atenuaram e que cada viajante, mesmo acidental, tem a expectativa que, de uma forma ou de outra, a sua viagem represente um ato humano total. Que uma viagem de lazer acrescente alguma coisa de significativo ao seu conhecimento cultural. Que uma excursão massificada viabilize uma qualquer singularidade inesquecível. Falando em termos antropológicos, a viagem contemporânea tornou-se uma forma de exposição à procura de sentido. E achei muito interessante na comunicação do Dr. Eduardo Jesus a referência, por exemplo, aos 500 anos da Diocese do Funchal
e ao facto de este destino turístico não ser um destino turístico de peregrinações. Oficialmente não é, mas hoje em dia, para lá dos casos emblemáticos que vivem a explorar aquilo que é diferente, todos os destinos têm, de certa forma, de dialogar e corresponder a expectativas que são muito amplas, muito heterodoxas. Hoje vivemos culturalmente um território de mestiçagem. E certamente quem procura o Funchal também procura alguma coisa que podemos dizer que não é apenas da ordem do lazer ou da ordem do património visível, mas é alguma coisa de invisível, alguma coisa de inapreensível, mas que está lá presente na expectativa da pessoa que nos procura. Por isso, acredito que o turista do século XXI não é diferente de Marco Polo. Acredito que as mesmas razões profundas ligam o patriarca Abraão ao astronauta Yuri Gagarin, ao monge japonês Xuanzang, que viveu no século VII a.C. e foi um dos primeiros humanos a escrever um relato de viagem, aos que hoje deixam pelas redes sociais as suas impressões sobre cidades e lugares que visitaram. Como acredito que os solitários viajantes do passado têm mais coisas em comum do que supomos com os milhões de humanos que se apinham em cada dia nos aeroportos do mundo em direção dos chamados destinos turísticos. O Funchal tem o seu DNA de viagem. A sua construção como burgo humano no descampado azul do Atlântico só foi possível porque na sua baía desembarcaram não apenas os descobridores, mas gerações sucessivas de viajantes que se instalaram, que fizeram desta concha o seu lugar e o seu tesouro, que afundaram nesta terra suor e sonhos, que a fortaleceram com a sua presença e a sua razão. Mas não só. A nossa paisagem natural também deve a sua existência a incessantes viagens que não supomos e que importa recordar. O paisagista Gilles Clément ajuda-nos a ver, por exemplo, que todos os jardins são jardins em movimento. As plantas, que nos parecem signos imóveis, na verdade viajam. Pois como surgiu a nossa flora, os nossos jardins? As suas sementes foram trazidas por ventos, por correntes marítimas, chegaram na sola das sandálias de um viajante descuidado ou na pele dos animais. Foram introduzidas de forma deliberada ou puramente clandestina e casual. O metrocídro ou árvore do fogo provém da Nova Zelândia, a tipuana e o jacarandá da América do Sul. A magnólia é nativa das regiões temperadas do hemisfério sul, mas a árvore da borracha, por exemplo, deriva de uma vasta região que se estende desde o subcontinente indiano até a Malásia e a Indonésia. As orquídeas existem em todos os continentes, exceto na Antártida, mas a estrelícia tem origem na África do Sul e a buganvília floresceu como em nenhum outro lugar nos balcões suspensos do Mediterrâneo. Se pensarmos bem, qualquer inofensivo jardim perto de nós é uma espécie de mapa-mundi. Quem olha ao Funchal, da ponta do cais, ou tomando qualquer ponto da linha marítima, tem a impressão inesquecível de uma nave côncava que flutua. É como se a cidade vibrasse num movimento imóvel, mas plausível. E essa mesma sensação temos a atravessar as suas ruas, algumas labirínticas, quase todas inesperadas. A mesma sensação nos acompanha a visitar o mercado, onde a confusão dos perfumes e das cores parece um motivo recôndito e jovial. A mesma sensação ao escutar a litania das conversas nos cafés, onde a cidade se espreguiça
com a lassidão de um gato, ou a placidez das varandas, das deliciosas casinhas de prazeres, das torres de vigia, dos mirantes, das sacadas. A mesma sensação ao cruzar os museus, onde as figuras flamengas ou os motivos dos azulejos nos olham com uma suavidade luminosa e um pouco irónica. A mesma sensação perante a luz dos vitrais derramada no chão da bela igreja do colégio ou diante do monumental e enigmático retábulo da catedral. No livro As Ilhas Desconhecidas, Raul Brandão escreveu sobre a cidade do Funchal. Há dias tão lindos que a gente tem medo de lhes tocar, imóveis e de um azul magnético. A vida não tem peso, tudo parece um sonho. O sopro tépido vem dos montes, e isto bebe-se devagarinho, aos golos. Mas quando viajou pelo Funchal, Raul Brandão não deixou apenas belas tiradas literárias. Deixou-nos também, através de uma provocação incisiva, a pensar em nós próprios e no nosso destino. A sua questão é dizer-nos que temos de decidir o que somos ou o que queremos ser. E mesmo numa conferência de turismo aparentemente neutra em relação a este tipo de preocupações, a verdade é que estamos sempre colocados perante elas. O que somos e o que queremos ser. Com uma linguagem que se deve entender à luz das primeiras décadas do século XX, ele dizia: detesto o turismo e adoro a hospitalidade. Na opinião dele, o turismo fez do Funchal um cenário e tornou o seu habitante um empregado de hotel, um engraxador ou um chofer. Mesmo descontando o exagero, esta palavra obriga-nos a refletir. O turismo hoje certamente que é muito diferente daquele que Raul Brandão encontrou, e o seu impacto social e urbano também. Mas o grande desafio permanece: como fazer do turismo uma experiência inseparável da hospitalidade? Como fazer com que uma realidade que tem uma fortíssima dimensão económica seja ao mesmo tempo isso e não seja apenas isso? Como dialogar com as razões humanas profundas e muitas vezes silenciosas que mobilizam a pessoa para este trânsitus mundi que o turismo é? Sem nenhuma pretensão, tanto mais que nos encontramos a começar um evento que congrega especialistas tão reconhecidos sobre esta matéria, parece-me que há duas linhas de futuro a acompanhar. Primeiro, a necessidade de construir uma melhor sinergia entre a atividade de turismo e a cultura. Não nos iludamos. Se não formos capazes de olhar para os que nos procuram com um olhar mais global, aprendendo a dialogar com a indagação mais funda que eles transportam e que também vive em nós, temos pouco ou nada para oferecer. Há uma aprendizagem da hospitalidade que só se faz no plano cultural, revelando aos outros o que somos, a nossa realidade histórica e o nosso imaginário, o que sonhamos, o que fazemos e quisemos, a cartografia da nossa alma e abrindo-nos a que a troca aconteça. Vamos a Paris, por exemplo, pela elegância e sofisticação da vida urbana que ali se vive, mas vamos também pela história que Paris conta. Que as grandes cidades, aquelas que nos seduzem, o brilho das grandes cidades, não é apenas a realidade que os nossos olhos podem imediatamente ver no contacto com elas, mas é a história que elas contam, o imaginário que ali vive, que se encontra numa conexão com aquela realidade, mas que as transcende. É uma história que nós aprendemos nos livros,
que nós vemos nos filmes, que nós olhamos na pintura, nas artes visuais, que nós recebemos do testemunho da cultura. Vamos a Paris, por exemplo, por causa de um verso de Rimbaud ou de Verlaine, por causa da arte exposta nos museus e na memória do cotidiano, por causa da voz de Piaf ou do cinema de Godard, ou mais recentemente de Léos Carax. Quando cada um de nós desembarca em Paris, já foi lá mil vezes, já se sente a pertencer àquele lugar. E porquê? Porque Paris é uma história, há uma narrativa, há uma ficção, há um imaginário sobre a própria cidade. E o grande desafio do Funchal como destino cultural é o de uma cidade capaz de afirmar o seu imaginário. Não apenas uma cidade com boas acessibilidades, uma cidade cuidada, uma cidade limpa, uma cidade segura, uma cidade cordial. Tudo isso é importante, mas não é isso que faz sonhar. E os viajantes querem sonhar com uma cidade. E nesse sentido é que a sinergia com a cultura se torna absolutamente vital para o destino da nossa cidade. Porquê é que há de ser diferente connosco? O Funchal, por exemplo, é uma cidade literária de imenso charme, como Dublin, como Trieste, como Tanger e tantas outras. Mas seria importante ativar nas suas diversas valências esta dimensão. Depois, uma ligação a restabelecer é aquela que já nos pareceu uma coisa do passado, de uma certa época, do turismo do Funchal, mas que agora volta com potencialidades enormes. O turismo da saúde e do bem-estar. No final do século XIX, o poeta António Nobre testemunha como o Funchal parecia uma clínica improvisada, mesmo se, como ele diz nos seus belos versos, como é triste andar por essas ruas, pálido e olhos grandes a tossir. Ele veio por causa da tísica. Não se trata de adequar a cidade-hotel a uma cidade-sanatório, mas trata-se sim de perceber que hoje o grande problema da saúde não é a tuberculose ou outras doenças, mas é a própria vida, com os seus ritmos, as suas idades, os seus encontros e os seus desencontros, as suas expectativas realizadas e aquelas que ficam adiadas quase até ao fim, as inquietações. E cada uma das pessoas precisa de reencontrar-se consigo mesmo. E se puder contar com uma cidade, com um lugar, para realizar-se a si mesmo, para reencontrar-se com a sua própria vida, agradece. O turismo tem por isso, e cada vez mais, de entender a sua função como cuidado múltiplo, amplo, criativo pela pessoa humana. Sobre o Funchal, que dizer ainda? Talvez aquilo que o funchalense Herberto Helder escreveu num poema intitulado Em Silêncio Descobri essa cidade no mapa. E ele escreve: cidade que eu amo lentamente até ao fim, da tábua por onde escorre em silêncio aplainado noutra cor, como uma pera voando, um girassol do mundo. É sempre por um mapa secreto que se chega ao coração de um lugar. Muito obrigado.